A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria estarmos juntos para compartilharmos a palavra de Deus, para recebermos alimento espiritual. A palavra que é viva, que é eficaz, que é transformadora, que transforma as nossas vidas, que muda as nossas vidas, que nos enche. É o nosso alimento espiritual todos os dias. Aleluia! E eu creio que Deus tem algo para você. Você não entrou aqui por acaso. Deus te trouxe aqui porque Ele quer ministrar ao seu coração. Ele quer falar ao seu coração. Ele quer mostrar verdades espirituais que vão impactar, que vão abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Nós dependemos do nosso Senhor. Amém? Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração para o Senhor, para as coisas do Espírito, as coisas espirituais, para ouvirmos a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é transformadora. Por isso, Pai, nós nos rendemos a Ti completamente, na plena certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 31, acerca da sucessão de Moisés. Agora, Deus está levantando Josué. Moisés já está ali com 120 anos. Eles estão prestes a entrar na terra prometida. Deus fala então para Moisés que ele já não iria entrar na terra, né? Nós sabemos dessa história. Vamos compartilhar um pouco mais hoje. E então Deus traz aqui a palavra para o povo de Deus e para Josué, porque agora eles estavam aí bem próximo para entrar nessa terra prometida, na terra abundante que Deus tinha para eles, né? E olha o que a Bíblia diz, Deuteronômio 31, versículo 1. Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel e lhes disse: sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás do Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá essas nações diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar esses povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Aleluia. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, e tu as farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Aleluia! Então aqui é uma história poderosa da palavra de Deus. Moisés, então, já está aí na idade de 120 anos. Deus já tinha dito para ele: você não vai passar o Jordão. Isso porque ele não santificou o nome do Senhor ali. Ao invés de falar a rocha, ele bateu na rocha. Mas naquele momento aqui, ou nesse momento dessa história, então ele chama o povo e ele libera então uma palavra ao povo. E é isso que é algo poderoso, né? Quando, na verdade, o que nós precisamos mesmo é de uma palavra. Porque a palavra é que gera fé no nosso coração. E é interessante que a primeira coisa que Moisés então disse é que, olha, o Senhor passará adiante de vocês. Ou seja, o Senhor vai à frente de vocês. É como se Deus fosse indo à frente, preparando o caminho, preparando todas as coisas para que coopere, para que o povo pudesse desfrutar
daquilo que Deus já havia prometido a ele. Então, eu me lembro, na minha infância, de ir para a fazenda, e teve uma dessas vezes que nós fomos na fazenda, que meu avô, então, organizou uma escalada. Eu me lembro que ele já havia falado, a gente já tinha preparado, né, umas capangas, e nós éramos ali bem pequenos ainda, e ele disse que iria nos levar para subir a montanha da fazenda. E é interessante que quando nós chegamos, então, ao pé ali da montanha, a gente viu que, na verdade, havia já um caminho para que pudéssemos subir aquela montanha. Certamente, ele tinha contratado alguém para quê? Para abrir esse caminho, para que nossos netos ali pudessem subir. Ou seja, antes que nós chegássemos, ele já chegou antes e preparou o caminho. E é isso que eu creio, né? Deus tem promessas para você, mas eu quero dizer que ele vai à sua frente para preparar o caminho para que você chegue a esse lugar que Deus de fato tem para você. Você crê nisso? Deus vai adiante de você, abrindo caminhos, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem, para o propósito, para aquilo que Ele tem para você. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia também diz que não só apenas o Senhor iria passar adiante, mas Ele diz que Josué também iria à frente. O que isso nos mostra? Nos mostra que você não está sozinho. Deus levanta pessoas sobre a sua vida para ser esses facilitadores, esses que vão abrir portas, esses que vão abrir caminhos para que você chegue até a prometida, ou chega à vida abundante que Deus tem para a sua vida. Então Deus também coloca homens de Deus nas nossas vidas para serem uma bênção. Então quando falou que Deus passaria adiante, Deus ia na frente, abrindo caminho, ou que Josué também iria, significa líderes também vão à nossa frente para abrir caminhos, para que também nós desfrutemos de bênçãos que Deus tem para nós. Isso é maravilhoso, isso é tremendo saber que Deus vai arranjando e colocando pessoas. E eu me lembro então nessas nossas expedições, nessas escaladas ali na fazenda, né? Meu pai ia, né? Meus tios iam. Por quê? Porque eles estavam ali como o apoio, eles estavam ali como incentivadores, eles estavam ali para qualquer necessidade que nós precisássemos. Então assim também é o agir de Deus. Deus, claro, vai conosco, mas Deus também coloca pessoas para ir conosco diante daquilo que Deus tem para nós, para nos abençoar. Então você não está sozinho. Deus colocou líderes na sua vida para ser uma bênção na sua vida, né? E Josué era esse que iria conduzir o povo de Israel, com certeza, a promessa, ao lugar onde Deus tinha para eles. Olha o que a Bíblia diz lá em Números 27, versículo 15. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e consumador de toda a vida, ponha um homem sobre essa congregação, que saia diante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, levanta um homem, que no caso Josué, para que o meu povo, o meu rebanho, a minha ovelha, não tenha pastor. Então Deus coloca então liderança nas nossas vidas para nos abençoar, para nos conduzir, para abrir caminhos, para que nos facilite, para que nós cheguemos realmente a essa vida abundante que Deus tem para as nossas vidas. Não foi isso que Jesus fez com Pedro? Ele falou: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Logo depois, alguns dias depois, Pedro está apacentando quase 3.000 pessoas que se convertem. Então veja, Deus está sempre levantando o quê? Líderes para cooperar. Né? Por um lado, você tem pessoas que vão cooperar com o propósito de Deus na sua vida, para o cumprimento profético das promessas do Senhor, como também você vai ser também esse líder que vai também abrir caminhos, que vai cooperar, que vai ajudar na vida de outros, para que outros também tenham uma vida abundante. E depois então que
ele diz que o Senhor ia com eles e que que Josué também iria com eles, ele libera uma palavra. E a palavra que Moisés liberou basicamente para o povo e também para Josué foi a mesma, na verdade. Primeiro, ele disse: sede fortes e corajosos. Em outras palavras, vocês não precisam ficar debaixo do medo. Vocês podem ser fortes, vocês podem ser ousados, vocês não precisam ficar amedrontados, vocês não precisam temer. Por quê? Porque o Senhor está com vocês e o Senhor não vai te deixar e não vai te desamparar. Olha que palavra. Por quê? Porque certamente é a palavra que eles precisavam. Eles estavam diante de um novo desafio. Eles estavam diante dos gigantes. Lembra que a terra há gigantes? Eles estavam diante de cidades fortificadas, nós sabemos, como Jericó. Então, diante deles, com certeza, havia um grande desafio. E aquilo ali poderia estar produzindo o quê? Um medo, um receio. Será que vai dar certo? Será que eu vou chegar naquilo que Deus tem para mim? Porque o desafio é grande, a pressão é grande, os inimigos são enormes. E às vezes você está diante dessas pressões nesses dias. Talvez você está passando por isso. Você está prestes a alcançar algo que Deus tem para você, mas parece que o gigante é tão grande, parece que as situações são tão intensas, os problemas estão tão grandes e parece que isso aí tem te abalado. Mas hoje eu vim aqui dizer para você: seja forte e corajoso. Aleluia, no Senhor você tem a força dele, você tem a coragem dele, você tem a ousadia dele. E se nesses dias você está diante de situações tão difíceis que você não sabe nem o que fazer, eu quero dizer que são oportunidades de você ver o milagre de Deus, são oportunidades de você ver Deus te dando essa vitória, te fazendo avançar, te fazendo conquistar aquilo que você nunca conquistou, te fazer chegar em posições que você nunca chegou. Deus de fato está com você. Então seja forte, seja corajoso. Por quê? Porque o Senhor está no meio, o Senhor está com você. Então quando a Bíblia diz que o Senhor é contigo, então se Deus é por você, quem será contra você? Não é verdade? Ou seja, se Deus está no seu time, então você não precisa se preocupar, a vitória será garantida. E mais, Ele vai vencer e ainda vai te recompensar por aquilo que Ele fez. Olha que Deus gracioso, olha que Deus grandioso, amoroso, que vence por nós, nos dá a vitória, ainda traz para nós a recompensa. Uau, é como se Ele jogasse por nós, vencesse a partida, recebesse o troféu, e esse troféu e essa recompensa viesse a nós. Isso é a graça de Deus, isso é quando nós sabemos que Deus está conosco. Isso aqui é o momento em que Deus está levantando Josué, né, para conduzir o povo até a terra prometida, que é a vida abundante. Mas tem algo a mais na palavra de Deus, está no livro de Números, que fala sobre o levantar de Josué, né? Números 27, 18, diz assim: disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então aqui nós vemos que Josué também recebeu o quê? A autoridade. Foi colocado as mãos sobre Josué, transferindo uma autoridade, ou seja, uma autorização para exercer liderança, para estabelecer o reino de Deus, para derrotar os inimigos. Então, onde não há autoridade, também não há força, né? Então, o policial, ele tem a força de parar um trânsito, se ele está devidamente vestido da autoridade, né? Que é a farda que ele usa. Então, ele pode ir nessas rodovias e mandar parar os carros, e os carros vão parar porque ele está revestido de autoridade. É loucura você ir para uma rodovia e então tentar parar o trânsito, como nós temos aqui na 95, e sem estar devidamente revestido de autoridade. Então Josué foi revestido de autoridade. Deus deu ele uma posição. Deus deu ele, claro, uma palavra também para ser forte, corajoso, que o Senhor estaria com ele,
porque líderes também precisam ouvir do Senhor, não é verdade? E você vai ver que várias vezes, aparece essa expressão, sede forte e corajoso, sede forte e corajoso. Por quê? Porque antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele primeiro libera uma palavra. Qual palavra? A palavra que você precisa. Você está aqui porque você precisa ouvir essa palavra, sede forte e corajoso, porque o Senhor vai te dar a terra prometida, a vida abundante que Deus tem para você. Se você crê, diga aí um amém. Aleluia! Então aqui nós vemos o levantar de Josué. Mas eu gostaria de compartilhar um pouco mais sobre Josué e falar do coração de discípulo de Josué. Por que foi Josué aquele que foi levantado? Por que foi Josué que pegou então ali para liderar o povo até então a terra prometida? Então é importante que você entenda que nada está por acaso. Com certeza havia características, havia atitudes em Josué que deu a ele essa posição, que deu a ele essa autoridade, que fez com que ele chegasse a essa posição de liderar uma grande nação e o povo de Deus, né? Uma honra muito grande, claro, um desafio também muito grande, mas ele ajuntou as características de um coração de discípulo e nós precisamos ter esse coração. E eu gostaria de compartilhar sobre essa questão, sobre ter esse coração de discípulo. Eu e você precisamos ter esse coração. Lá no versículo 14, ainda de Deuteronômio 31, diz assim: disse o Senhor a Moisés: eis que os seus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então, aqui nós vemos Moisés já chamando Josué para passar ali o bastão, para dizer para a congregação, para todos, visivelmente, que na verdade Josué estava sendo levantado, né? Então, qual que são as características que nós vemos, então, desse coração de discípulo de Josué, para que ele pudesse, então, depois assumir a posição, né, que era de Moisés, né? Um grande líder, né? Aqui na palavra de Deus. E para isso a gente precisa ver a primeira menção, né, de Josué mesmo, aonde que ele aparece, já mostra uma das características, né? Lá em Êxodo 17, versículo 9, diz assim: com isso ordenou Moisés a Josué. Essa é a primeira vez que aparece o nome Josué, e Josué aparece na história da Bíblia. Então, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe ordenara, ou dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Ou seja, a primeira coisa que nós vemos aqui na Bíblia é Josué obedecendo a Moisés, seguindo as direções de Moisés. Um coração de discípulo está disposto a obedecer, está disposto a seguir direções, está disposto a andar de acordo com aquilo que o líder está pedindo. Claro que eu não estou falando de uma obediência tola, de uma obediência que você é uma obediência cega. Não. Mas claro que em linha com a palavra de Deus, nós obedecemos direções. Nós seguimos direções da nossa liderança. Existe um princípio na Bíblia, né? Lá em 1 João 4:20 diz: se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então veja, o princípio é o mesmo. Se você não ama aquele que você vê, significa que você não ama aquele que você não vê. Se você não obedece àquele que você vê, você também não obedece àquele que você não vê. Isso é um princípio espiritual. Então nós precisamos aprender a obedecer. Como que nós aprendemos a obediência? Obedecendo outros, seguindo as direções de outros, acatando ali as direções que outros têm. Então, quando eu falo dessa obediência, mais uma vez, não é uma obediência que vai te levar para o erro. Pelo contrário, para edificação. Nada que você, na verdade, você não precisa obedecer quem está te mandando fazer coisa errada.
Com certeza. Mas com certeza você, por outro lado, tem que obedecer àqueles que estão direcionando você para o bem, para um bom caminho, né? Então, isso é o início da história de Josué. A gente vê ele, de fato, recebendo ordens de quem? Ordens de Moisés. Mas olha o que a Bíblia diz lá em Deuteronômio 31, versículo 23. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, eu serei contigo. Veja, a história da vida dele começa com Moisés dando ordem. Mas agora nós vemos o próprio Deus dando ordem para Moisés. Então veja, há um crescimento. Primeiro, nós aprendemos a obedecer o que os homens de Deus estão nos conduzindo, nos mandando fazer. Nós entendemos isso. Há sim espaço para isso dentro da vida da igreja. Mas por outro lado também, depois que nós avançamos, nós já vemos também que o próprio Deus nos dá direções. E nós seguimos as direções que Deus tem para nós. Isso é poderoso, isso é glorioso. Então isso é um primeiro ponto, sabe? Esse coração para obedecer, esse coração para seguir direções, esse reconhecimento que Deus colocou pessoas nas nossas vidas para nos mostrar o caminho, para nos conduzir, para nos dar direções. Olha, faça isso que vai ser bom para você, vai ser melhor para o reino de Deus. Tudo isso é saudável. Numa liderança, com certeza, saudável, né? Não numa liderança manipuladora, que está tentando abusar dos liderados. Não estou falando desse tipo de liderança. Eu estou falando de liderança que tem um coração para com o Senhor. Você pode sim, com certeza, ter um coração aberto para seguir as direções, ok? Porque senão nós não vamos avançar. Se cada um, né, na vida da igreja resolve fazer o que quer, não há direção, não há um rumo. Isso não há avanço, onde não há unidade. Aleluia. Glória a Deus. Então você honra a sua liderança quando você obedece às instruções que estão sendo dadas na vida da igreja. Mas um outro aspecto de um coração de discípulo na vida de Josué é que ele é um servo. Está ali para servir, está ali para cooperar. Lá em Êxodo 24:13 diz: Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Ou seja, Josué era um servo de Moisés. Ele era um servidor. Ele está ali para servir. Você sabe, homens com coração de discípulos são aqueles que estão dispostos a servir. Servir aqueles que vieram primeiro. Servir a sua liderança no que for preciso. Sabe, essa disposição em servir, em cooperar, em dizer, olha, estou junto, estou aqui para cooperar, estou aqui para servir. Né? O que você precisa, conta comigo. Sabe, tudo isso é importante, por quê? Porque esse coração de discípulo vai abrir portas para você. Esse coração, na verdade, servidor, de servir. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus foi esse servo. Eu costumo dizer que quem não serve, não serve. Não é verdade? Por quê? Porque nós temos que seguir o mesmo exemplo que houve em Jesus Cristo, né? A Bíblia diz lá em Filipenses 2, versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então Jesus é um exemplo para nós. Ele serviu. Então nós devemos servir. E eu vou te dizer, o servir de Jesus não é que ele serviu simplesmente ao Pai. Ele serviu a nós. E às vezes nós apenas servimos a liderança, mas nós devemos servir a todos. Não importa quem, precisamos servir. Mas você sabe, se nós não servirmos a nossa liderança, nós também não vamos depois receber o que essa liderança tem para nós. Então, filhos que servem os pais, depois desfrutam do que os pais têm para a vida deles. Né? Você que serve alguém, serve o seu pastor, serve o seu líder, você está, de fato, plantando na vida dele. E você vai colher aquilo que Deus o colocou para fazer. É um fato. A Bíblia diz, se você dá um copo d'água para algum profeta, você vai receber o galardão do profeta. Olha que recompensa. Então o fato de você servir aquela pessoa,
você também vai desfrutar do que aquela pessoa tem da parte de Deus. Você vai estar ali para receber. Então, você vê que Josué, esse servo de Moisés, não é? Ele não se importava com isso, de ser chamado servo de Moisés. Na verdade, para ele era com certeza uma honra. Então, nós precisamos aprender a servir nossa liderança com amor, né? Abençoando, servindo, dando apoio, estando junto, estando presente. Tudo isso é muito importante, né? Mas olha o que aconteceu ali no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz acerca de Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Então, olha só, Moisés era servo do Senhor, né? Então veja, Moisés era servo do Senhor e Josué era servo de Moisés. Então Moisés era servo do Senhor, certo? E agora Josué é servo de quem? É servidor de quem? De Moisés. Então você vê, Moisés, servo do Senhor, Josué, servo de Moisés. Mas olha o final da vida de Josué, Josué 24, 29. Depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Primeiro você serve pessoas. Depois você é considerado como servo do Senhor. Você vê que há também um processo. Primeiro você obedece aquele que você vê, para que você de fato obedeça aquele que você não vê. Primeiro você serve aquele que você vê, para depois servir aquele que você não vê. Então aqui há algo poderoso na palavra de Deus. Então o coração de discípulo é aquele que está disposto a servir pessoas. Eu sei que hoje as pessoas querem viver sozinhas. Eles não querem ser servo de ninguém. Eles querem ser só servos de si mesmos. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. Não é esse o coração de Deus. Não é isso que Deus ensina para nós. Porque Jesus, sendo Deus, serviu. Serviu quem? Serviu a nós. Que éramos pecadores, estávamos em trevas, longe de Deus. Ele recebeu servindo, dando a sua própria vida por nós. Então, por que nós não podemos também servir o ministério de outros? Por que é tão difícil servir aqueles que vieram antes? Nós deveríamos sim ter um coração de servo, para também desfrutar daquilo que eles têm da parte de Deus, para nos abençoar. É sabedoria, né? Mas muitos querem ter a sua própria fama, sua posição, o seu nome, a sua liderança, sendo que nós somos servos. Como você diz que é servo de Deus, mas você não consegue servir pessoas. Você anda independente, você anda fazendo o que você quer, você não se conecta com ninguém, não tem ninguém que pode falar na sua vida, não tem ninguém que você quer cooperar para que o ministério, para que aquilo que ele está fazendo para Deus avance e coopere, e cresça e multiplique. Então tudo começa a partir de nós termos esse coração diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero honrar, eu quero abençoar, eu quero servir a liderança que Deus me deu, para que eu possa, então, ser aquele servo fiel. E é assim que nós aprendemos. Antes de sermos servidos, ou termos pessoas também que vão servir o nosso ministério, nós servimos a outros, nós abençoamos a outros, nós estamos juntos com outros. E isso tudo é muito poderoso. E podemos levar isso a qualquer lugar. Antes de você alcançar novas posições, com certeza, você aprende servindo a outros. Você começa servindo a outros para que, de fato, você alcance aquilo que, de fato, Deus tem para sua vida. Mas, por fim, a terceira característica, né, de um coração de um discípulo, não é que ele apenas obedece à sua liderança, não apenas serve à sua liderança, mas também esse servo ou esse discípulo, ele está junto com o líder. E aqui eu posso falar que Josué, de fato, estava junto com Moisés em todo o tempo, mas principalmente diante da presença de Deus. Discípulos são aqueles que amam a presença do Senhor. Lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 9, você conhece essa história, nós já compartilhamos sobre ela nesse ano.
Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Ou seja, Josué aprendeu a valorizar o que a sua liderança valorizava. E aí eu vou dizer algo. Moisés valorizava a presença. Josué também valorizou a presença de Jesus. A presença de Deus. Isso é muito importante. Você, com um coração de discípulo, você precisa valorizar as coisas espirituais. Você precisa valorizar as coisas dos céus. Você precisa valorizar o estar na presença do Senhor. Então Josué, ele ia junto com Moisés. Mas quando Moisés saía, lá estava Josué na presença. Diante da presença de Deus. Ele permanecia ali. Por quê? Porque ele também queria aprender. Eu posso dizer que uma das coisas preciosas que eu aprendi com a vida do pastor Luiz, do pastor Naor, são os nossos pastores ali desde o início, é que eles valorizavam a presença. E até hoje valorizam a presença de Deus. Isso é glorioso. E aquilo ali, com certeza, atraiu meu coração. E desde ali dos 14 anos eu tenho visto o coração deles incendiado, desejosos pela presença de Deus. E hoje eu amo estar na presença de Deus. Por quê? Porque os meus pastores, aqueles que vieram antes, eles então valorizavam o que realmente tem valor. É o estar na presença do Senhor. Se você que está me ouvindo aqui puder ouvir pelo menos isso, de tudo que nós já falamos aqui hoje, grave isso. Valorize a presença de Deus. Coloque valor naquilo que realmente tem valor. Claro que nós obedecemos nossa liderança, nós servimos a liderança. Aqui mesmo chama Josué de servidor de Moisés mais uma vez. Mas uma coisa muito poderosa, Josué não apartava da tenda da congregação, porque ele não estava ali simplesmente para servir Moisés, ele estava ali para conhecer o Senhor, para adorar o Senhor, para viver a sua vida diante da presença do Senhor. Isso é glorioso, isso é poderoso. Isso é que Deus tem para nós, um coração de discípulo. Né? Que você possa ter esse coração de discípulo, amém? Um coração realmente rendido ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou finalizar por aqui. Queria compartilhar um pouco mais, mas vou deixar para amanhã compartilhar um pouco mais. Porque eu quero que você entenda esse valor. Esse valor de ser um discípulo. Onde você está? Você está andando sozinho? Ou você está próximo de alguém? Está disposto a servir essa pessoa que veio antes de você? Está disposto a obedecer, seguir direções e principalmente a valorizar a presença do Senhor. Um discípulo é aquele que valoriza o Senhor, sabe? E está junto. Né? Moisés estava lá na tenda, ele estava junto. E mais, ele estava além. Ele ia um pouco mais. Né? Ele orava um pouco mais do que a sua liderança. Ele ficava um pouco mais diante da presença de Deus, né? Esse coração disposto a estar, simplesmente estar diante da presença de Deus. Não perca isso, nunca, nunca, nunca. Né? Sempre esteja diante da presença do nosso Deus. Isso tem muito valor espiritual. Muito, muito. Uau, espero que você grave isso no seu coração. Eu espero que de alguma forma eu possa te influenciar e te inspirar a buscar o Senhor, a ter um coração realmente desejoso pelas coisas dos céus, desejoso por servir ao Senhor, servindo aqueles que Deus colocou nas nossas vidas, né? Porque Deus sabe o que faz.
né? Nós não somos inferiores por sermos servos. Pelo contrário, há uma glória muito grande em servir. Há uma glória. Jesus, ele se tornou servo, mas depois foi colocado acima de todo nome. Ele mais serviu, foi exaltado numa posição muito maior, muito mais gloriosa. Né? Lembra disso. Você é esse servo de pessoas assim hoje, mas servindo a pessoas que Deus colocou na sua vida, então você também está servindo ao Senhor. E isso tem glória para Deus e você vai ser recompensado por isso com certeza. Mas nunca deixe de cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Isso tem mais valor. Aleluia. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida, de fé, de esperança. Pai, esses que entraram aqui hoje e estão enfermos, eu declaro que são curados em nome de Jesus. Esses que estão abatidos são fortalecidos na fé. Esses que estão com lutas no casamento, eu declaro um milagre da parte do Senhor. Luta com os filhos, eu declaro a vitória. Senhor, eu declaro também que a casa deles vai ser alcançada pela salvação, vão ser salvos. Eu declaro um milagre financeiro, portas abertas de trabalho. Em nome de Jesus, milagres da parte do Senhor. De uma forma extraordinária em todas as áreas da vida deles. Não importa o que eles estão passando nesse dia, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Por isso, Pai, eu libero palavras de vida, de bênção sobre a vida dos meus irmãos. E declaro que eles são benditos, eles são abençoados do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Se você crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Que precioso estarmos juntos. É muito bom, né, estarmos compartilhando essas verdades da palavra de Deus. Lembrando que nós sabemos que a palavra é alimento espiritual, então você está sendo alimentado aqui. Mas passe a outros aquilo que você tem recebido. Passe a outros. Transmita a outros. Né? Hoje mesmo, durante o dia, passe a outros o que você tem recebido aqui, nesses dias, porque isso tem valor espiritual. E deixa eu te lembrar, você que chega até aqui, chega até o final, ore por mim. Então, você que me ouve todo esse tempo aqui, né, é um sinal, né, de que você está comigo. Então, eu acredito muito na oração da igreja. Eu acredito muito quando você estende as mãos e abençoa, libera uma palavra, Senhor, eu abençoo o pastor Marcos, eu abençoo a sua família, abençoo o seu ministério. Com certeza isso tem valor espiritual, né? Porque nós estamos envolvidos em algo espiritual, né? Escrever, né, e deixar depois registrado tudo isso, tanto gravado quanto escrito, é um grande desafio, mas eu sei do poder que há na oração e no propósito de Deus que Deus colocou no meu coração, né, para que eu continue, né, dando a você uma palavra que é viva, uma palavra que dá parte de Deus, uma palavra que te inspira, uma palavra que entra no seu coração e faz diferença, e traz um ânimo, e traz um vigor, e traz algo espiritual para você, né? Então eu sei que uma vez que você ora por alguém, você também está servindo, e você está sendo parte daquele ministério, você está sendo parte daquela pessoa, daquilo que Deus tem dado para aquela pessoa. Então com certeza, vocês que abençoam-nos, com certeza vão ser ricamente abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém, Kátia, obrigado. Aleluia, eu recebo essa palavra de bênção sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos juntos, né, nessa obra que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que alegria foi estar juntos aqui. Não deixe de compartilhar o que você tem recebido aqui. Tá bom? Se você não entrar no nosso grupo ainda do WhatsApp, entre, né, lá onde a gente passa os nossos materiais, nossos livros, no digital. Tá bom? Amém. Cleide, obrigado. Obrigado por abençoar. Laura também. Deus te bendiga muito. Glória a Deus. Estamos juntos. Deus abençoe. Vamos ter um dia muito abençoado na presença do Senhor Jesus. Vamos ter um coração de discípulo. Vamos servir aqueles que Deus colocou nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Grande abraço. Nos vemos amanhã, se Deus quiser.